Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero trazer um assunto muito importante para você. É algo que tem abalado muitos relacionamentos, muitos casamentos, que são as bagagens emocionais do passado. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso, então eu acredito que essa aula vai te ajudar bastante. Essa mensagem que eu vou te trazer não é apenas para quem está casado, mas para você que está solteiro, você que deseja construir uma família, você que já tem um relacionamento. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar tanto, que vai fazer você entender a razão de muitos conflitos que você passa hoje no seu relacionamento. Então vamos fazer aqui uma reflexão. Quando o homem e uma mulher, eles decidem se casar, o que acontece? Geralmente eles alugam uma casa ou eles compram uma casa e eles levam para essa casa todos os seus objetos pessoais, né? Suas roupas, às vezes armários, cama, sabe? As coisas que já conviviam com eles. Mas eles também levam junto as bagagens emocionais, que são as experiências que eles tiveram no passado, as suas vivências, suas decepções, suas conquistas, alegrias, tá certo? O seu convívio familiar, tantas coisas que eles levam juntos. E assim como eles têm que dividir agora o espaço ali naquele armário, assim também eles têm que conviver com essas bagagens que cada um trouxe para o casamento. E muitas pessoas, por não conseguirem lidar bem com essas bagagens, eles acabam discutindo demais, eles muitas vezes lutam contra si, sem saber muitas vezes que o real inimigo ele está por trás de tudo isso. Então é muito importante, se você quiser ter sucesso no seu matrimônio, no seu casamento, que você entenda quais são essas bagagens emocionais. E talvez você esteja aí se perguntando, mas pastor, como essas bagagens podem atrapalhar o meu relacionamento? Então eu quero que você reflita numa situação que nós vamos imaginar agora. Vamos supor que você foi viajar lá para o exterior, para os Estados Unidos, por exemplo, e você chegou lá numa época em que estava tudo em promoção, ela era Black Friday, certo? E nessa Black Friday você fez todo tipo de compra. Você foi no supermercado, nas lojas de eletrônicos e você comprou mais do que devia. Mas você tinha crédito no seu cartão e você foi passando o seu cartão de crédito, foi gastando, né? Mesmo você tendo comprado coisas que nem era tanta da sua necessidade, você acabou comprando. Então você começa a se preocupar com a fatura que vai vir do seu cartão. Mas o maior susto você ainda vai tomar. Quando você chegar no aeroporto, você vai ter um excesso de bagagem. Isso porque você comprou coisas demais, coisas além da sua conta, além do que você poderia. E assim também, muitas vezes, nós trazemos essas bagagens para o nosso relacionamento. E às vezes a gente pode pagar caro demais por isso. Quantas pessoas, no tempo de solteiro, ou no tempo que elas não conheciam Jesus Cristo, essas pessoas, elas entravam de cabeça no pecado, nos prazeres dessa terra, elas se envolviam com relacionamentos baratos, sabe? E aquilo muitas vezes trouxe decepção, dor de cabeça. Elas pagaram o alto preço por isso. E o que é pior, se elas não souberem lidar com tudo isso, elas vão trazer para os relacionamentos dela, para sua família, para o seu casamento, e isso pode trazer um prejuízo enorme. E é por isso que eu quero compartilhar com você aqui pelo menos 3 bagagens, as bagagens mais comuns que eu vejo que atrapalham sim o casamento. Vamos lá, a primeira bagagem, o histórico sexual. Boa parte das pessoas que entram nos relacionamentos, elas trazem consigo, nem se for um pouco, dessa bagagem sexual. Quantas pessoas foram abusadas na sua infância, foram violentadas, sabe? E as pessoas não falam sobre isso, porque tem medo, tem vergonha, né? E se elas não tratarem dessas feridas com algum psicólogo, em oração, buscando a Deus, essas pessoas com certeza trarão isso tudo para o relacionamento e que vai afetar bastante. Com isso, a pessoa não consegue desfrutar totalmente da sua vida sexual. Para você que é casado, faça essa análise. Você é satisfeito nessa questão sexual? Pode ser que muitas pessoas nem saibam que realmente dá para sentir prazer nessa área. Sabe, as pessoas são tão reprimidas, talvez pela religiosidade. Os pais, né, ensinaram que talvez você não pode fazer sexo porque é pecado, porque é sujo. Sabe? E as pessoas vão trazendo esses conceitos errados. E isso te gera medo, frustração, sabe? Você não tem desejo de fazer o sexo com a outra pessoa, sabe? Isso atrapalha demais e faz com que você não se entregue totalmente nessa área da sua vida. E uma outra coisa que acontece com muita frequência é a pornografia, né? Quantos homens e mulheres também se envolveram com pornografia na sua adolescência,
tiveram um contato muito próximo com essa sujeira, com esse pecado, né? E hoje trazem para o casamento. Então é muito perigoso, porque isso pode acabar com o amor, distorce a sua visão do sexo e faz você acreditar que a outra pessoa, o seu companheiro, ele tem a obrigação de te dar prazer. Você começa a tratar o outro como objeto, sabe? Em vez de ser pessoas, filhos e filhas amados de Deus, que devem ser respeitados. Então, a pornografia é uma desgraça, é algo que tem matado muitos relacionamentos, porque a pornografia também, ela traz uma expectativa irreal, fora da realidade. Você começa a achar que a tua mulher, ela tem que ser que nem aquelas mulheres que você vê no filme pornográfico, certo? Da mesma forma acontece com os homens também. A mulher começa a achar que o homem tem que ser aquele galanteador, aquele homem conquistador, sempre bonitão, certo? Então isso é o engano, né? Porque nós vemos que na realidade é muito diferente. Às vezes o marido chega cansado em casa, às vezes a esposa, né, cuida dos filhos, cuida dos afazeres da casa, e não dá para querer competir com esse tipo de gente que trabalha profissionalmente para o sexo, né? Então tome muito cuidado, porque além de ser pecado, isso mata o relacionamento, né? Nós vemos também que o problema da pornografia é que ela nunca é o suficiente. A pessoa ela se vicia tanto naquilo. É como, já foi até comprovado, né? Que a pornografia é como o vício da cocaína. A pessoa ela se vicia tanto naquilo e para ela nunca é o suficiente. Pelo contrário, ela quer cada vez mais, né? Sexos cada vez mais depravados. Então tome muito cuidado para você não ser atingido por isso. Peça perdão a Deus. Se você tem trago essa bagagem sexual, seja por causa de pornografia, ou porque alguém abusou de você, ou porque alguém te forçou a fazer algo, certo? Peça para Deus te curar, para Deus transformar o seu coração. Se for preciso, compartilhe, né, os seus pecados, confesse os seus pecados um ao outro. A Bíblia diz que quando nós confessamos um ao outro, nós somos curados. Então você, homem, confesse sempre para um homem, algum irmão na fé. Você também, mulher, confesse sempre para uma irmã. Eu tenho certeza que isso vai te fortalecer muito. E faça de tudo para você não voltar a ser escravo do pecado, tá bom? Então vamos lá. A segunda bagagem é a dos relacionamentos passados. Todos nós sabemos que a confiança é a base de um relacionamento sadio. E talvez você, né, em algum momento teve a sua confiança quebrada. E agora você tem dificuldade em confiar na outra pessoa. Talvez você nem perceba isso. Isso às vezes é algo muito sutil, mas acontece demais. Talvez você foi traído nos seus relacionamentos passados, ou você foi simplesmente desprezado. E isso trouxe algo muito negativo, algo muito ruim para o seu coração. E sem que você perceba, você agora quer ficar controlando a outra pessoa. Você às vezes tem um ciúme doentio, né? Como eu já falei nos vídeos anteriores, é muito importante você ter ciúme, mas aquele ciúme saudável, em que você quer cuidar, proteger a outra pessoa, né? E não controlar a outra pessoa. Porque quando você fica querendo controlar a outra pessoa, você causa um duplo aprisionamento. Você se aprisiona e você aprisiona o outro também. Você coloca um fardo sobre a outra pessoa que ela não consegue carregar. Sabe aquela pessoa que fica o dia inteirinho pensando, né? Nossa, será que o meu marido está fazendo alguma coisa errada? Quem é aquela moça lá no trabalho dele, em que ele conversou? Sabe, a pessoa fica o dia inteiro matutando aqui na cabeça alguma coisa negativa, né? Quando o seu marido sai de perto, né, você vai lá, pega o celular dele, fica olhando as mensagens. Isso é algo muito ruim. Você fica uma pessoa presa, você não consegue progredir na vida e você também não deixa a outra pessoa, né, ter um ar para respirar, sabe? E isso também serve para os maridos que são ciumentos demais. Então tome muito cuidado para você não ter esse ciúme doentio, tá bom? Não importa o que você passou, não quer dizer que você vai experimentar as mesmas coisas no presente. Sabe, muitas pessoas que foram traídas acham que a qualquer momento elas vão ser traídas. E nem sempre é assim. Se você se envolveu com uma pessoa que não tinha caráter, não quer dizer que essa pessoa que está com você, ou que você vai conhecer, também seja da mesma forma. Não quer dizer isso. Então a melhor coisa que eu posso te dizer, converse com o seu cônjuge, com essa pessoa que está ao seu lado. Fale para ela dos seus medos, das decepções, frustrações que você teve no passado. Eu me lembro quando eu estava conhecendo a Thaís ainda, a gente nem tinha decidido namorar, e eu contei para ela algumas decepções que eu tive quando eu fui traído, e eu disse para ela, olha, se você não tiver interesse algum dia, simplesmente me fale. E ela também falou a mesma coisa para mim, porque ela não queria ser machucada. Então, a partir desse diálogo que nós fomos tendo,
aumentou muito a nossa intimidade, a nossa afinidade. E nós fizemos esse propósito, nós não vamos magoar um ao outro, sabe? E o que aconteceu? Deus foi usando a vida da Thaís na minha, eu fui sendo curado pela confiança que ela foi me passando. E ela também foi sendo curada, porque o tempo todo eu fiz o propósito de cuidar dela, de amar ela e de passar toda a confiança para ela, tá bom? Então você tem que entender, em primeiro lugar, que Deus é o Deus que cura. A Bíblia diz lá em Jó capítulo 5, versículo 17, que Deus, ele faz a ferida, mas ele mesmo cura. Então Deus, ele permite a ferida, as decepções, tudo para que a gente volte para ele e para que a gente coloque a nossa confiança nele. E então ele nos cura. E a segunda coisa que você tem que entender é que você precisa se abrir, você precisa contar isso para outra pessoa. Se essa pessoa que está do seu lado, você confia nela, conte a ela os seus medos e aquilo que você espera da outra pessoa, tá bom? Porque às vezes a outra pessoa nem sabe que você passou por tudo isso. E você pode então ajudar ela a te ajudar, tá certo? Então vamos lá. A terceira bagagem é a bagagem familiar. Talvez você tenha vindo de uma família toda desestruturada. Ou então a sua família teve muitos conflitos, muitas brigas, ou teve divórcio, separação, traição, sabe? E tudo isso pode influenciar a sua vida se você não souber lidar com isso. Então a primeira coisa que você tem que entender é que o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. E ele quer que você traga todos esses erros e que você repita isso no seu relacionamento. Mas graças a Deus você pode trilhar um caminho novo. Quando você se casa com alguém, tudo pode ser novo na sua vida. Você não precisa repetir os erros do passado. Você não precisa trazer os maus hábitos, sabe? Pega somente as coisas boas que você aprendeu com seus pais, com seus irmãos, sabe? E não queira repetir, fazer as mesmas coisas que eles faziam, tá certo? Então tome muito cuidado, porque o diabo, ele quer trazer aquela maldição hereditária. Sabe aquele pecado que talvez o seu pai ou sua mãe cometeram e os seus avós também cometeram? É algo que o diabo quer trazer pelas gerações. Mas é por isso que eu não estou falando aqui da bagagem espiritual. Porque a bagagem espiritual, por mais que você tenha feito coisas erradas na vida espiritual lá atrás, quando você entrega a sua vida para Jesus, essa maldição ela é quebrada, tá certo? É por isso que eu não vou falar sobre esse assunto. Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, uma nova história começa a partir de hoje. Mas nas suas emoções, isso sim pode atrapalhar, tá bom? Então você pode convidar a Deus, Jesus, para ser o Senhor da sua casa, da sua família. Você pode ter uma família abençoada, mesmo que os seus antepassados, mesmo que a sua família, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos tenham vivido em muitos conflitos. E isso vai fazer com que a sua casa seja um grande testemunho do poder de Deus. Amém? E eu quero ler para você uma passagem que está lá em Josué, capítulo 24. Olha o que diz. Escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Então é essa atitude que nós devemos ter, sabe? De servir a Deus, mesmo que as outras pessoas não queiram. E se as pessoas quiserem, glória a Deus, ficamos mais felizes ainda. Mas se os nossos parentes não quiserem servir a Deus, nós temos que ter esse compromisso, tá bom? E existe uma história que resume muito bem essa questão de levar bagagens familiares para o casamento. Havia uma mulher que toda vez que ela fritava um peixe, ela cortava a cabeça do peixe e o seu rabo. E o marido um dia estava olhando ela fazer esse corte, toda vez, e ele gostava muito da parte da cabeça. Então ele chegou para ela e falou: mulher, por que você corta toda vez a cabeça e o rabo do peixe? Você sabe que eu gosto. E ela disse o seguinte: é que a minha mãe sempre fez assim. Aí ele ficou muito intrigado e chegou então um dia para a sogra dele e ele perguntou: por que toda vez que você vai fritar um peixe, você corta a cabeça e o rabo? E ela disse a mesma coisa. Ela falou o seguinte: olha, a minha mãe sempre fez desse jeito e por isso eu não posso mudar. Então ele chegou então para a avó da esposa dele e ele perguntou para ela. E sabe o que ela respondeu? A avó dela respondeu o seguinte: sabe o que é? É que na minha época, toda vez que eu ia fritar o peixe, a frigideira era muito pequena. Então eu tinha que cortar a cabeça e tinha que cortar o rabo. Tá vendo? Então a esposa daquele homem, ela cortava grande parte do peixe exatamente porque a sua mãe fazia, a sua avó fazia, sabe? E nós precisamos tomar cuidado porque às vezes sem perceber,
como foi nesse caso, nós repetimos os mesmos erros do que nós aprendemos com os nossos pais, com nossos avós, sabe? E isso pode atrapalhar o nosso relacionamento. Então saiba disso, nem tudo que os nossos pais fizeram nós precisamos repetir hoje. E isso não quer dizer que você está desonrando eles, não. Quer dizer que você agora está trilhando um caminho melhor, tá certo? Muitas vezes eles faziam na ignorância, mesmo sem perceber. Eles repetiam e traziam à tona os seus erros. E agora você tem a oportunidade, com a graça de Deus, com a sabedoria que Deus te dá, de trilhar um novo caminho. Amém? E talvez diante dessa história que eu contei, desses exemplos, dessas bagagens, né? A bagagem sexual, a bagagem familiar e dos seus relacionamentos passados. Então eu espero que a partir de hoje você reflita mais sobre as suas atitudes, porque tudo tem um porquê, sempre existe uma razão, e que você também se coloque no lugar do seu companheiro. Não julgue ele, sabe? Mas busque entender o que está por trás das suas emoções, quando o outro se sentir inseguro, com medo, sabe? Busque entender talvez o histórico dele, ou talvez é porque ele está passando por um momento difícil e você pode ajudá-lo. Deus espera que o seu relacionamento seja muito abençoado e eu espero que você tenha gostado de todas essas aulas que nós tivemos sobre a sua vida sentimental. Espero que tenha feito a diferença na sua vida e na vida do seu companheiro, do seu relacionamento, tá certo? Agora nós vamos para o próximo módulo, que é o módulo sobre a vida financeira, e eu espero muito, com a graça de Deus, te ajudar, tá certo? Deus abençoe, até o próximo vídeo.